Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sagas Geek. Hoje é dia de falar a história da saga de Meridian. Lembrando que esse vídeo vai ter spoilers caso você não tenha lido os quadrinhos. Então a Cornélia começa a se lembrar da vida dela com a Helion quando elas eram melhores amigas na Terra. A Cornélia contava que ela sonhava muito com um menino. E pela descrição da aparência dele, a Helion fez um desenho desse menino. Então, como a Cornélia estava sentindo muita saudade da Helion, ela acaba indo para Meridian sozinha, sem as outras meninas. E quando ela vai para Meridian, ela acaba encontrando o Vathek, e o Vathek conta para ela que ele mudou de lado e que agora ele está contra o Phobos e ele está apoiando a rebelião. E quando ele leva a Cornélia para onde a rebelião está se escondendo, ela finalmente encontra aquele menino que ela via nos sonhos dela. Então ela acredita que era o destino dela encontrar ele. E ela descobre que esse menino se chama Caleb, e ele é o líder da rebelião, que é a resistência contra o Phobos. Então a professora Rudolph, que é a professora de matemática, acaba ajudando elas a sair de Meridian. Então ela volta para a Terra e acaba voltando a ser a professora de matemática delas. Então ela conta que ela vigiava a Helion desde que ela era pequena para se certificar de que estava tudo bem com ela, enquanto os dois pais dela cuidavam dela e eles eram aliados da professora Rudolph também. Então a Will acaba indo para Meridian sozinha e quando ela vai para Meridian ela acaba vendo que o Cedric estava disfarçado entre a rebelião, dizendo que ele era um mago e na verdade ele estava colhendo informações para passar para o Phobos. Então ela acaba sendo capturada e ficando presa em um jardim. E nesse jardim ela conhece o Daltar, que é um jardineiro de Meridian. Então ele conta para ela que ele era o jardineiro de Phobos, só que o Phobos acabou punindo ele e transformando a esposa dele e a filha em rosas. E as rosas estão nesse jardim até hoje. E todas as rosas daquele jardim são pessoas que o Phobos transformou em rosas. Então o Phobos ele demorou bastante para aparecer na história, porque sempre ele mandava recado através dos Murmurantes, que é um povo que ele mesmo criou, transformando as plantas em humanoides. Então esses Murmurantes eles são espiões do Phobos e eles também passavam os recados do Phobos. Enquanto isso, na Terra, o desaparecimento da Helion começa a ser investigado. Então, dois agentes da Interpol acabam aparecendo para investigar. Eles acabam interrogando todas as meninas para descobrir onde é que está a Helion e onde é que os pais dela foram parar. Então, a Helion descobre que os pais dela, adotivos, estão presos numa prisão. Então, ela vai visitar eles nessa prisão e ela descobre que essa prisão estão todas as pessoas que não concordavam com o Phobos e que incomodavam ele com... Então o Phobos mandava prender lá todo mundo que não concordava com ele. Então a Helion decide que vai libertar todo mundo que está preso nessa prisão. Então ela, nos poderes dela, ela simplesmente apaga toda aquela prisão. Então a prisão simplesmente some. Enquanto isso, na Terra, aqueles agentes que estavam investigando o desaparecimento da Helion acabam não encontrando muitas pistas, então eles decidem desistir da investigação. Então, depois da Helion descobrir a prisão que o Phobos mantinha todas aquelas pessoas presas, ela decide ir sozinha para Meridian visitar e saber o que está acontecendo em Meridian. Então ela vê todas as dificuldades que as pessoas passam em Meridian por causa do Phobos. Então o Phobos decide criar os Sentinelas das Trevas, que são os aliados dele que vão servir para destruir toda a Meridian e também destruir as Guardiãs. Então, como a Helion anda muito desconfiada porque o Phobos está meio que evitando ela e só quem interage com ela é o Cedric, então o Phobos decide adiar a cerimônia da coroação. E nessa cerimônia ele pretende roubar todos os poderes da Helion. Então, desde que o Phobos tentou encontrar a Helion, o plano dele sempre foi roubar os poderes da Helion para ele mesmo. Então, quando ele coloca a coroa na cabeça da Helion, em uma cerimônia aberta ao público, a Helion acaba desmaiando. Então ele acha que todos os poderes foram sugados para a coroa.
Então o povo finalmente vê que o Phobos é um tirano, então eles começam a se revoltar. Só que o Phobos descobre que a coroa não roubou os poderes dela, porque aquela não era a Helion, e sim uma cópia criada pelas Guardiãs. Só que como as cópias não têm poderes, a coroa não podia roubar nenhum poder, porque aquela cópia não tem poderes. Então a Will tenta fazer com que o coração de Kandrakar levem as Guardiãs para Kandrakar. Só que as Witch nunca tinham ido para Kandrakar, porque elas não sabiam exatamente o que era Kandrakar. Então, quando elas vão para Kandrakar, na verdade elas só conhecem uma pequena parte de Kandrakar, e quem recebe elas é a avó da Heilin. Então a avó da Heilin conta que a muralha tinha sido erguida para separar o Phobos do outro mundo, porque o Phobos estava contaminando a maldade dele, e para essa maldade não chegar para os outros mundos foi criada a muralha, e que a única pessoa que podia deter o Phobos é a Helion, porque ela é a luz de Meridian. Então, quando a verdadeira Helion aparece, o Phobos fica muito irritado, que o plano dele não tinha dado certo. Então, os rebeldes começam a se revoltar contra o Phobos e os aliados dele. Então, o Caleb confronta o Phobos, e o Phobos revela que o Caleb na verdade era um murmurante, aquele povo que o Phobos transformou, que eles eram plantas e ele transformou em humanoides. Então o Caleb revela que ele é o único dos murmurantes que conseguiu criar uma consciência e se revoltar contra o Phobos. Então ele é o único que evoluiu. Então o Phobos usa seus poderes no Caleb e faz ele regredir à forma de murmurante e depois regredir para virar uma planta. Então a Cornélia fica muito abalada porque o menino que ela sempre queria encontrar, que ela achava que era um destino os dois se encontrarem, tinha virado uma planta. Então talvez os motivos de ela ter sonhos com ele desde antes de se tornar uma guardiã era porque ele era uma planta e ela é uma guardiã da terra. Então o Phobos transforma o Cedric em uma outra forma mais poderosa e manda ele derrotar as guardiãs. Enquanto isso, ele está esperando a Helion no seu castelo para confrontar ela em um duelo. Então Phobos luta contra sua irmã e acaba fazendo ela desmaiar. E quando ela desmaia, ela consegue ver a mãe dela biológica, a mãe dela que é a rainha de Meridian. Mas logo ela acorda, e quando ela acorda, elas vê as guardiãs. As guardiãs conseguiram derrotar o Cedric naquela forma dele, e elas acabaram colocando a coroa na cabeça do Cedric, e essa coroa sugou os poderes dele. Então ele foi derrotado e regrediu à forma de antes. Então essa mesma coroa a Will coloca na cabeça da Helion. Então ela finalmente consegue os poderes dela na potência máxima. Então ela consegue derrotar o Phobos e enviar ele para uma prisão em Kandrakar. Então as Witch finalmente conhecem Kandrakar pela primeira vez. Então lá elas encontram o Oráculo, que é quem escolheu elas para serem guardiãs. E elas também encontram a avó da Heilin, que depois de morrer, ela foi para Kandrakar e se tornou uma integrante do Conselho de Kandrakar. Então o Oráculo revela para elas que a muralha agora foi desfeita. Então a barreira entre os dois mundos não existe mais, e também não existem mais os portais. E que elas estão dispensadas das suas missões para viver a sua vida normalmente. E quando a Helion derrota o Phobos, ela consegue anular todas as maldições que ele tinha feito sobre as pessoas de Meridian. Então todas aquelas pessoas que tinham sido transformadas em rosas, elas acabam voltando a ser pessoas, incluindo a esposa e a filha do Daltar. E o Elias também é libertado finalmente daquele quadro que ele estava preso. Então essa saga foi adaptada na primeira temporada do desenho de Witch. E esse desenho tem muitas diferenças. E a principal delas é o Blank, que é um personagem que só existe na animação. E também a outra diferença é que o Caleb aparece desde o primeiro episódio e ele também nunca apareceu nos sonhos da Cornélia, como nos quadrinhos. E ele aparece em todos os episódios. Inclusive ele tem alguns episódios que são só sobre ele. E a animação também, o Phobos ele tem muito mais aliados do que ele tem nos quadrinhos.
porque a animação meio que expandiu a mitologia de Meridian, porque tem muito mais criaturas. Enfim, os quadrinhos e a animação são muito diferentes. Mas então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se puder deixar o seu like, me ajuda muito. E até o próximo vídeo. Tchau!